Ó Jesus, eu quero ser uma bem-aventurada do céu. Preciso ser o Senhor, porque um trecho do livro do céu que eu não me lembro fala que acima de ser um médico, acima de ser um profissional, até de ser o Papa mesmo, é ser o Senhor mesmo na terra, que é o voltar à ordem, é a santidade das santidades. É você ajudar Jesus a trazer o reino, a trazer o aviso, né? E não se preocupar com os outros, nem consigo mesmo. É ter reaprender a aprender, a entender como Deus quer na ordem, em amar, em até me sentir uma mulher completa, sem esperar olhar humano de ninguém, para o Senhor mesmo me fazer enxergar como queres que eu enxergue a minha humanidade totalmente purificada, né? Pronta. Tem uma palavra que é tomar a posição de uma filha, de uma pessoa que é nada, mas é um nada que deseja intensamente ser íntegra no caráter espiritual. E eu gosto muito do Senhor sempre perto de mim, através da Aline. Eu não tenho porquê nem para quê. A igreja está largada. As pessoas da igreja estão num rumo incerto. E aqui a gente sente a proximidade de todos os dias estarmos em comunidade, sem ficar nesse apego humano a ninguém, que é o meu desejo, mas por amor às suas verdades, né? Por amor a esse respeito que o Senhor quer, que eu estou ainda desvendando o mistério da ordem divina na questão também de respeitar a guardiã, não ter uma falsidade, né? Mas descobrir o que Deus quer para mim e o que é necessário para eu não me preocupar nem com o que Deus quer para mim. Ser solteiro, ser casada, até mesmo conhecer uma pessoa, se é de igreja, se não é, né? Se já foi casado no papel ou não. Preocupações minhas, né? Que eu tenho que esquecer, focar em estudar, fazer partilha e estar atenta aos sinais no cotidiano e nos atos. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Senhor Jesus, eu quero renunciar a tudo que é humano, Senhor. Eu tenho esse desejo, essa necessidade de permanecer firme na boa vontade, de deixar agir a unção do Espírito Santo, de deixar me dominar pelo sobrenatural, por aquilo que é urgente para acontecer a tua vinda à terra. Não mais humanamente o Senhor aqui, mas da forma que queres que seja, que é a divina, Pai. Estamos, Senhor, totalmente necessitados dessa informação para ser difundida no mundo, no planeta. A princípio não entendemos nada, a princípio ficamos assustados por essa novidade, porque estamos muito mal acostumados a desejar saber através de um padre, porque a gente já cresceu na igreja assim. E a gente já tem que acabar, abolir o passado para sempre. Nas regras, nos costumes, né? Usar a religião e tantas outras coisas que não entendemos, Senhor. Mas temos essa necessidade de estar atentos, a te ouvir, a querer o que tu queres, a prestar atenção no que tu queres, para a tua honra, a sua satisfação. Não ser superficial, Senhor. Não. Não brincar com o Senhor, brincar com a salvação. Jogar no lixo.
Eu não quero ser pasto, Senhor, do diabo. Não quero ter pensamentos meus na minha mente. Usar métodos, Senhor. Usar maneiras que dificulta o Senhor de ser livre em mim. Impondo condições, mandando parar o carro, né? Complicando as coisas. Senhor, me liberta, Pai. Faz-me viver a libertação após a libertação acontecer. Que o teu Fiat divino me derrube, né? Me atropele. Amém. Então, iniciando a meditação da introdução 1, eu anotei também, né? Porque eu não confio necessariamente ainda totalmente na minha mente, né? Ela ainda não está totalmente, mas vou chegar lá, né? Então, aqui fala muitas coisas que Jesus estava preparando a Luísa, né, para a vida divina. Ele primeiro deixou bem claro, só um momento, que é algo livre, né? Que ele não a pressionou, ele não a forçou, né? Então, ninguém é forçado, é algo espontâneo, é uma doação por tudo que Deus já doa para nós e que a gente não entende Deus, a gente acha que entende Deus. E esse entender Deus é estar em comunhão com os irmãos, dentro da comunidade, por amor a Ele. Não para você lembrar de você, de suas necessidades, porque tudo é vontade divina. Então a gente segue adiante com o que temos, com o que podemos, sem mediocridade, né? Sem ficar gostando de estar na ignorância, ou fingindo de conta que não é com a gente. Esse é o chamado misterioso de Deus, se utilizando de pessoas humanas, pessoas destituídas de razão divina, mas que estão num processo. Então, nos escritos da Luísa se distinguem claramente 3 etapas que são: desde que Nosso Senhor começa a falar até o volume 10, vai ensinando os diferentes caminhos da santidade humana. Então, aqui você tem que ter uma base do que é santidade humana, seja na forma intuitiva, na forma das suas experiências já vividas, né? O que podemos entender aqui é a subjetividade também da sua direção com Deus, né? Da sua vida já de oração contínua, né? Está em constante oração, como Jesus, né? Isso tanto na vida humana como na vida divina, mas uma oração que cheia de verdade, cheia de pureza de intenção, né? É uma base. Ser verdadeira com Deus. Deus, eu ainda não te entendo. Porque na santidade humana você não sabe nada. Você sabe o que a igreja orienta, o que os livros ensinam. Tem gente que mal entrou na santidade humana já vai para a divina, né? Mas isso vai depender da boa vontade de cada pessoa, o amor que ela tem a Deus, que supera a razão, né? Os limites. É o que eu entendi. E é a fé simples, o segredo é a fé simples, de nunca estar contente com pensamentos estranhos, né? Se entregar a esses pensamentos o dia todo, ou uma programação de TV ou música que é vazia, né? Que não tem Deus ali, a gente sente que não tem, né? Como eu falei nas outras partilhas que eu já fiz. A alma, ela pode nem nunca ter lido o livro do céu na vida dela, mas se ela tem o conhecimento, né, a princípio, por meio dessas verdades que vamos partilhando e divulgando na internet, cedo ou tarde elas vão ter esse entendimento. Ou já indo para o purgatório, uma vez que ela lê uma frasezinha, ou mesmo no juízo particular dela, em que Deus faz de tudo para aquela alma não se ouvir, se perdoar, né? Eu digo às pessoas que estão agora sendo retiradas, né? As que estão falecendo agora. E ser grato a Deus pela vida, né? E a morte. Se Ele quiser hoje me levar,
é a vontade dele. Você não pode se apegar a nada, nada, nem a você mesmo. Se eu já arrumou um namorado, na divina vontade Deus mandou, né? Se for da vontade de Deus, acontece. Mas se amanhã seu namorado morre, você vai se acabar, vai se estribuchar e não vai mais seguir a divina vontade? Preocupações humanas. É isso. Isso é tudo. Tudo o que acontece na sua vida. Nunca se afastar de Jesus. Mesmo você se vendo frágil, né? Essa é a base da santidade humana, baseada na prática de diferentes virtudes. Junto a isso, lhe fala de sua vontade, porém não sobre a forma sublime de viver nela e dela, senão sobre a grandeza de fazer a divina vontade e adequar-se a ela no abandono nela, etc. Então, se acostumar com o novo de Deus, se abrir ao novo de Deus, se encantar, não ter receios, dúvidas, criar obstáculos com Deus, frear Deus, né, da ação dele, controlar Deus, né? Então, nós não damos conta do quão ruins nós somos, né? Se a gente fica nas nossas forças. Então, sempre clamar o Espírito Santo de verdade, não por fantasia, para fulana não me tirar do grupo, para fulana, você tem que fazer as coisas independente. Se os outros gostam de vocês, têm afinidade. Todo mundo está num processo. Uns estão no processo avançado, outros estão descobrindo ainda. Ter tolerância consigo mesmo, né? Então, contando sempre com o diálogo com Jesus, né? Não lhe dá o conhecimento de viver no seu querer. Ou seja, a vai exercitando na santidade humana, a qual, para Luísa, é estritamente necessário para depois passar à santidade do viver, do reino, do divino querer. Se você está num processo que demora a entender a divina vontade, mas você tem boa vontade, você tem desejo, você está fazendo vídeos, editando vídeos já, você tem uma habilidade, tem um bom celular, um bom notebook, mais tempo, cabeça mais fresca. Mesmo assim, você entrou no grupo. Não custa nada você só observar primeiro, né? Não se apressar, experimentar mesmo, ouvir muito, estar atento. Não deu tempo de ver aquele vídeo por causa da correria. Anote, se organize, anote a data, anote o nome do vídeo, o canal, salve o canal do YouTube se puder, né? E quando for o tempo, você vai ouvir novamente aquilo daquele dia que foi partilhado. Pessoas dando opinião. Jesus falou no coração dela. Ali é uma base, porque é algo diretamente para ela ou para algumas pessoas que estão numa realidade semelhante. Você não vai trazer para você. Para você é o que lhe cabe, é o que é base para você mesmo, na sua situação que você está, morando com seus pais, obedecendo seus pais, fazendo a caridade de não abandonar seus pais, se for vontade de Deus. Se não for vontade de Deus, você tem que não ouvir seus sentimentos, suas carências, que às vezes a carência faz você obedecer mais aos pais, obedecer mais até um filho do que a Deus. Então, Luísa é a primeira filha da divina vontade, né? Então, ela é um exemplo enorme de que nós também somos lentos, como ela também foi, né? Só que alguns já têm um avanço a mais, isso também não é errado. A pessoa avançar mais, entender até mais do que a própria Luísa. Isso não afeta a divina vontade, não atrapalha Jesus. Isso ajuda muito mais a vinda do reino. Então, competitividade, paixões, vira paixões. Você julgar a pessoa e falar, não, ela sabe mais que a Luísa. Não, você vai ficar no humano. Não pode ficar no humano, né? Se tem gente que entendeu mais, né? Por exemplo, naquele tempo era só caderno, uma vida diferente dessa, que era um século diferente. Hoje a gente tem a internet, nós temos o celular. Tanto para a santidade humana, quem quer entender melhor
o que é viver as moradas, o que é viver na misericórdia de Deus. Tem que entender bastante sobre a vida da misericórdia, para você ser misericordioso, porque até na santidade divina você mantém-se misericordioso. Não santo, não anjo. É um enxergar que você só sabe amar se você tiver perdoado por misericórdia, como Jesus tem misericórdia, né? É nela onde se leva a cabo a primeira transmissão do reino desta vontade, e graças a ela, todos os demais podem chegar a este reino. Então, olhe como é muito importante a gente não rejeitar essa verdade, que foi um trabalho intenso, sério, mesmo que os outros riam de você, achem que você está sendo uma pessoa estranha, uma pessoa que inconveniente por você ser muito, muito assim, focada em ler, meditar, né? Que você está ficando lunático, ou que não foca em dinheiro, né? Só foca em rezar. Por exemplo, eu estou procurando emprego, mas se for da vontade de Deus, vai ser a hora agora. Se não for, continuo meditando o livro do céu, continuo cuidando de Deus. E se o SUS ainda não me libera para um exame, que eu estou ainda esperando, não vou reclamar. Porque tudo é divina vontade. A demora e as coisas acontecendo logo. Tudo é um propósito. É confiar cegamente em Jesus, em tudo. Se não tem dinheiro para um neurologista, se não tem condições agora de ter um celular bom, por aí vai. Isso é murmuração. Você tem que silenciar essas vozes e dar valor àquilo que está em sua mão. Alguém que tem mais possibilidades, mas que está fazendo para o reino acontecer. Então, o importante é o reino. Não importa como vai ser, se vai ser com o que você tem, com o que você pode, ou com coisas melhores, melhorias, né? Tudo é teste, tudo é sacrifício, né? É o sacrifício. Então, nós estamos na fase do sacrifício. Depois a gente vai descansar. Agora é trabalho, né? Então, desejar a mudança, né? Para o bem das gerações, para o equilíbrio da justiça. Então, Jesus está pedindo para a gente pensar nas próximas gerações, né? Também. Mas a gente está numa disposição que devemos pedir todos os dias. Senhor, me dê disposição. Mesmo que eu fique doente, que eu fique com alguma agitação interna, que isso não determine a minha caminhada, né? Mesmo que falte um dia uma perna, que eu passe por uma situação muito horrível, né? Que um dia a gente vai saber mesmo quem a gente é diante de Deus. Assim, na visão de Deus, né? Então, tanto ele pode já mostrar aqui, através dessa purificação que a gente está passando, como também nas condições em que Deus pede, filha, não olhe as pessoas. Se as pessoas gostam de você ou não gostam. Se sua família lhe ama ou não lhe ama. O importante agora sou eu nesse momento, eu e você. É um relacionamento, né? Então, cabe mencionar aqui que o volume 11 é o volume da mudança, onde nosso Senhor Jesus lhe ensina que a santidade humana não é tudo e que ele já não quer essa espécie de santidade baseada nas virtudes. Acho que eu voltei. Então, não te aflijas, minha filha. Tu deves saber que quando vim à terra, vim para abolir as leis antigas ou outras aperfeiçoá-las. Porém, apesar de as abolir, não me cansei de observar aquelas leis. Contudo, as observei no modo mais perfeito, como não faziam os demais. Então, quer fazer bem, comece devagar, não vá com pressa. Claro, a pressa que Jesus pede é para você não parar de partilhar. Mesmo que você não entenda tudo da santidade humana, mas você estando atenta às luzes
ao ruminar, nesse ruminar você vai achar a saída, né? Olhe como Deus se manifesta nos animais. Isso é divina vontade, é a contemplação da natureza. Esses animais voando no céu. Então, tudo são sinais da vontade divina. É a vontade divina que faz os animais brincarem, cantarem, né? Tudo glorificando a Deus. Então, o antigo e o novo devem ser unidos. Então, você não vai desprezar o santo. Eu gosto do Padre Pio, né? Eu gosto de alguns santos católicos. Esses dias minha mãe disse, olha, vai ter a quaresma de São Miguel. Eu fiquei neutra, indiferente modo de falar. Eu fiquei no nada. Eu não fiquei, olha mesmo, mãe, vamos rezar, bora, bora. Que as coisas estão difíceis, estamos desempregadas, não. Jesus é paz, Jesus é lucidez. Naquele momento, Jesus falava para mim, você é livre, filha. Sua mãe é bem fiel, ou quer ser, então ensine ela a ser fiel, indo para essa santidade. Se quiser, se não, permaneça firme na divina. Então, Jesus não briga, não cria confusão. A confusão é na nossa mente, quando a gente julga Deus. E não podemos dar atenção a essas vozes de julgar Deus. Então, quis observá-las para dar. Então, este trecho introdutório esclarece o projeto e o estabelecimento dos 36 volumes do Livro do Céu de Luisa Picarreta. A introdução, portanto, pertence à versão em espanhol da obra, preparada e traduzida pelo Dr. Salvador Tomasini Frias, em Picarreta Luisa, Libro de Cielo, volúmenes 1-36, Guadalajara, publicador não identificado, 2010. Cumprimenta as leis antigas, colocando nelas o selo da abolição e dando princípio à lei nova, porque vim estabelecer sobre a terra a lei da graça e do amor, na qual encerrava em mim todos os sacrifícios, devendo ser eu o verdadeiro e único sacrificado. Por isso todos os demais sacrifícios já não eram mais necessários, porque sendo homem e Deus era mais que suficiente para satisfazer a todos. Então, Jesus se abaixou à nossa limitação de não saber o que Deus queria. E Jesus sabia o que Deus queria, né? Desde então, Jesus já foi o único que tinha as chaves, né? Para abrir de novo o céu para todos nós. Só que ele teve que viver no humano, na época, para abaixar-se a inteligência humana tão contaminada, tão assim, rompida, né, com o pecado original. Então, Jesus ele foi ali, né, purificando a terra também, para preparar a sua redenção, né, com o comportamento dele, humano, unido ao divino, vivendo em tudo, menos no pecado, né. E ele viveu 100% homem, ele foi, né. Então, tudo com Jesus. Você pensa que sem Jesus você nem respira, né? Foi por causa da redenção de Jesus. Então, assim como ler o livro do céu, você não vai ler só, você vai ler com ele. Se eu estou segurando o celular aqui, é Jesus na minha mão segurando o celular. Então, agora, querida filha minha, querendo fazer de ti uma imagem perfeita de mim e dar princípio a uma santidade tão nobre e divina, que é o fiat voluntas tua, como no céu, assim na terra, quero concentrar em ti todos os estados que tenho até agora no caminho da santidade, e à medida em que tu passes por eles e os pratiques, fazendo-os em meu querer, dou-lhes o cumprimento, os coroo e embelezando-os, lhes ponho o selo. Então, à medida que tu passes, então, são etapas. Você não vai do dia para a noite ser divino. Sempre há algo a melhorar, né? E ter paciência com os tombos. Caiu, levanta, só não pode parar de partilhar,
tudo deve terminar em minha vontade, e onde todas as santidades terminam, a santidade do meu querer, sendo nobre e divina, as tem todas por escabelo, dando-lhe o seu princípio. Por isso, deixa-me fazer-me repetir minha vida, e o que disse na redenção. Então, Jesus, ele implora, né? Filho, acorde, né? Filho, não durma no ponto. Não esqueça que eu existo, que foi por causa de mim que você está vivo, que você nasceu, que você está aqui sentado na cadeira partilhando, é por causa de mim, né? É por causa de mim que você tem uma família. Tudo tem que ser para a satisfação de Deus. Jesus quer estar morando conosco, ele tem uma alegria de estar com a gente, né? Então, é muita ingratidão se a gente se afastar da vida da graça e querer fazer do nosso modo a vida espiritual até, né? E o que disse na redenção? Com muito amor, agora, com mais amor, quero repeti-lo em ti, né? Para, primeiramente, fazer que minha vontade e suas leis sejam concebidas. Então, fia-te. Você diz, fia-te, Jesus. Não sei como se fará. Não entendo o seu modo de agir. Eu não lhe conheço como a Virgem Maria lhe conhece, mas dentro dos 31 dias, Senhor, eu me comprometi a estar doando minha vontade. Nossa Senhora está comigo. Até me ensinar a te amar como a Senhora, como ela te amou, numa dimensão que eu não sabia, que não amava o Senhor, que não interpretava bem o amor que ela tinha pelo Senhor. Mas nesses estudos dentro da comunidade, né, nas aulas, a nossa alma ela guarda, né? É claro que a imaginação tem que ser fundida em Deus. Tem muitas coisas que a gente não pode deixar passar, né? Então, contudo, quero o teu querer unido e perdido no meu. Então, Jesus quer que a gente esqueça que peca, esqueça que já pecou, na verdade, né? Nunca desconfiar de Deus, né? É uma fé inocente, uma fé sem escrúpulos, sem coisinhas, né? Do volume 12 ao 24. É a coleção de material, verdades acerca do reino da divina vontade operante na criatura. Claro, esta aqui é uma etapa onde se combinam ainda os sofrimentos, a obediência, a resignação e tudo mais que acontecer de acordo com a nossa possibilidade de suportar, né? De acreditar que a gente com ele consegue, né? Então, é o abandono mesmo, continuar mantendo isso que já foi exercitado nos primeiros capítulos do 1 a 11 e do 12 é só crescimento, né? Mas com uma clara nota de fazê-los ressurgir de modo divino, ao lado de uma atividade plena e operante na divina vontade. É a fé, né? Não é esperar ter visão, arrepio, é confiar nos escritos, né? É confiar num ser humano usado por Deus que transmite as luzes, que foi a luz, esse instrumento. E aí agora nós somos esses que dão continuidade, né? Para o livro não ficar na gaveta e para que não aconteça coisas negativas na Terra. Nós somos antenas, né? E devemos fazer o possível para não jogar fora essas oportunidades que Jesus está nos dando. Para depois ele nos dizer, malditos, eu não vos conheço, né? Então, Jesus tem que reconhecer a si mesmo em nós, não é? Então, não brincar com esse conhecimento, com esse estudo, se dedicar, né? Com total gratidão a Deus pela vida. Jesus lhe disse em outubro de 1928, agora, tu deves saber que tudo que foi manifestado em tua alma, as graças que te foram dadas, as tantas verdades que escrevestes acerca da divina vontade, tuas penas e tudo que foi feito, não foram outra coisa que uma coleção de materiais
para edificar, e agora é necessário organizá-los, pôr tudo em ordem. E assim como não te deixei só para reunir as coisas necessárias que devem servir ao meu reino, mas estava contigo, assim não te deixarei só para colocar as coisas em ordem. Então, nunca se vangloriar, eu estou na divina vontade, eu tenho que usar uma técnica, né? Jesus já está dizendo, sou eu que vou em você fazer tudo. E fazer ver a grande edificação que por tantos anos estou preparando junto a ti. Por isso, nosso sacrifício e o trabalho não estão terminados. Devemos seguir adiante até que a obra esteja concluída. Como é que você vai concluir? É Jesus em você. Você não tem capacidade nenhuma. Por isso que devemos estar em comunidade e levar a sério, não desperdiçar as oportunidades, porque Jesus quer a nosso despertar e não misturar as coisas humanas, né? Distrações humanas, conversas humanas, porque aí você sai do foco. Claro, coisas comuns do dia a dia, ir para o banheiro, tomar banho, lavar roupa, isso não tem problema, né? Vai para uma festinha de aniversário com a família, vai trabalhar, né? Arrumou um emprego, tudo bem. Mas ali mesmo você contempla a natureza, vai contemplando Deus em cada pessoa que vem até você, seja aquela que lhe chateia um pouquinho, porque a gente também não é de ferro, a gente tem nossa humanidade frágil, mas a gente filtra, né? Para não julgar, né? Não, aquela pessoa ela pode estar num processo de contaminação, né? Que ela precisa encontrar-se com a divina vontade. Então, um dia ela vai estar, né, voltando à ordem. A gente tem que proclamar isso no nosso inconsciente, na nossa intenção, né? Porque aí vai o quê? Indo o orvalho benéfico nessas mentes, ainda que humanamente a gente não perceba nada. Mas não é nada assim programado, é no momento que você se sentir realmente contrariado com aquela atitude grosseira, aquele jeito impulsivo, agressivo até, assim, né? E eu digo porque às vezes acontece, né, de alguém tá próximo a mim, chega de repente na minha casa e ou chega mansinha, né, para poder o quê? Botar sua vontade humana em prática ali, em uma curiosidade sobre sua vida. Aí você filtra como? O que é que eu fiz? Vamos rezar juntos um Pai Nosso Ave Maria e ficou na paz, né? A divina vontade ali agindo para dar paz a quem chega, principalmente aos que não conhecem a divina vontade. Isso é ser neutro, isso é ser um nada, né? Não é porque eu sou da divina vontade que eu tenho que bater, agir com um jeito ofensivo àquele que está em uma situação diante de Deus muito difícil, né? Indolente, talvez. Não quero julgar. Deus é que conhece, né? Nossa parte é partilhar, mandar o vale benéfico. Justamente enquanto eu partilho aqui, essas pessoas que me incomodam, me irritam, é o vale benéfico, né? Isso é amar. Assim como não te deixei só para reunir as coisas necessárias que devem servir ao meu reino. Então, eu vou parar por aqui, que eu vou ajudar a minha família. Deus abençoe. Ele a tira e a separa do mundo exterior. Só esse título é ele contando com a vontade da pessoa. Ele não vai fazer o fiat acontecer na terra e nas almas se não tiver a união do grupo, se não tiver a participação assídua nas partilhas, na obediência da meditação e no esforço pessoal com suas possibilidades. E no céu a gente vai entender as coisas, a gente tem que viver pela razão, não esperando visões, arrepios, revelações. Se acontecer, aconteceu, é vontade divina. Se não, o principal motivo é a gente ordenar nossa vida
para a harmonia e o equilíbrio de onde a gente veio, né? Que venhamos de Deus. Nossa alma, nossa matéria vem de Deus. O nosso corpo, nossa mente, ela é um empréstimo para novas gerações, mas a princípio é tudo fruto da redenção. Mesmo aquelas situações estranhas vindas do pecado original, né? Desordens diversas de pecados dentro de uma família, por exemplo, né? Tudo é também um propósito, apesar de, né? Que são as vontades permissivas diversas que acontecem, né? Um aborto, né? Então, Jesus começa sua obra na alma, que é a alma que entende os mistérios de Deus, mesmo que sejam duros de entender, dolorosos de saber e interpretar, porque nós temos nossa fragilidade humana. Então, ele nos separa do mundo exterior, que é o mundo em que estávamos acostumados, né? De entender as informações que uma pregação fala, que uma pessoa falou e você morreu ali, né? Não prossegue adiante, não tenha curiosidade santa, né? O interesse das oportunidades que surgem, que o próprio Deus coloca diante de nós, através dessas aulas, que é o próprio Deus se comunicando através de uma pessoa que ele quis utilizar, né? E ela se dispôs, que é a Aline. Então, depois o Divino Mestre dá início, põe sua mão para desapegar meu coração de todas as criaturas. Então, devemos nos desapegar também do próprio canal também. Não desprezar, não ignorar a pessoa. Isso não, porque ela é uma pessoa que está correspondendo e merece nosso respeito e obediência. No entanto, numa dimensão não de medo ou de sistemas mentais ou de técnicas, né, esforço humano, é regido pela fé, pelo amor a Deus, e muitas vezes ela bota as costas para bater, para poder nós termos a graça e ela às vezes reduzir para ela crescer mais em pequenez, né? E a gente também nessa dimensão pode viver uma dimensão de pequenez ou mais ainda do que a própria pessoa que está guiando, ou ficar na dimensão igual, ou no nível que a gente conseguiu chegar, né? Então, tudo Deus é que vai explicar mais tarde, a gente só vai seguindo o fluxo, né? E com a voz interior me diz: eu sou o único que merece ser amado. O que é o merecer amado? Você é Jesus a partir do momento que você interpreta, internaliza o que afeta a Deus, o que está contra Deus. Você vai então focar no que ele precisa se sentir feliz e confortável dentro de você. Não naquilo que é escrupuloso, naquilo que você acredita que é um escrúpulo, acredita que é algo que já está pecando. O ser humano não é pecado 24 horas. Quem pecou gravemente foi Adão e Eva, porque conheceram a Deus face a face. Nós somos as consequências, né? Mas a gente já está em uma era de santificação, em que a gente não tem que nunca mais dar brecha ao que a gente acredita que é o certo para a gente e controlar Deus. E esse controlar Deus é uma coisa muito terrível e que a gente não percebe. A gente tem que ter uma luz espiritual muito profunda, um desejo muito, muito profundo de suplicar a Deus, até esse desejo constante, sem intermitências, de ceder ao que Deus está querendo, o objetivo dele. Claro que a princípio a gente não se aguenta de tanta impotência e paralisia em que estamos, né? Numa inércia, numa situação. Então, por isso que eu estou partilhando, porque apesar de, né, eu não ter uma desenvoltura plena, como fui orientada a ter, mas estou no mistério da fé, né? Então, por isso que ele merece ser amado com tudo que temos e tudo que podemos dar a ele. Então, ele joga com a nossa pequenez e ele espera o tempo que for preciso para que a gente continue nesse interesse dinâmico de salvação, mergulhando mesmo
na vida do batismo, né? Porque com Cristo é que a gente consegue voltar à ordem. Ele era o único e é o único que faz acontecer. Não mais Adão, não mais Eva, né? Então, os escritos da Luísa Picarreta é para a gente intensificar esse sonho de Deus que estava Deus ansiosamente esperando, né? Por isso que ele merece ser o único amado. É a honra da vontade divina suprema que vai se multiplicar em nós. Essa é a forma dele ser amado. Vê se tu não tirares este pequeno mundo que acerca a ti, isto é, pensamento de criaturas, imaginações. Então, é a gente fazer um processo de cura pelo sangue de Jesus, sem também chamar atenção, tipo, eu quero a atenção da Aline, eu quero a atenção da guardinha, quero a atenção para mim mesma, eu vou sempre pedir ajuda a ela, pedir ajuda a ela. Não, Jesus está em você, você com a sua consciência atenta ao que você já aprendeu e ao que você se une à fé do conhecimento que você está vivendo, internalizando, né? Essa decodificação, né? Favorece então o caráter que nem o ser humano da terra vai lhe dar, que é o caráter já da pátria celeste, dos bem-aventurados, né? Eu não posso entrar livremente em teu coração, né? Se você ficar preso à terra, preso ao visível, ao que é agradável, ao que você vê, ao que você sente, ao que lhe satisfaz passageiramente, né? E que é algo que muitas vezes os católicos liberam por uma questão de, não sei, mas ainda assim é algo a ser trabalhado, porque são coisas muito delicadas, né? Numa dimensão íntima da pessoa com Deus, né? De várias faces, de várias situações, várias realidades. Então, este murmúrio em tua mente é impedimento para te deixar ouvir mais claramente a minha voz. Então, você não pode ouvir seus pensamentos, sua imaginação, até aquilo que você considera realmente que faz sentido, que é a sua proteção, o seu zelo sua dignidade corpórea, né? Em múltiplas facetas, desde uma realidade sua, né, de várias realidades da sua vida humana, né, que há uma necessidade de se expor, mas você tem que ter uma vigilância para não deixar tomar conta o julgamento para com o próximo, já que o próximo é Jesus naquela pessoa também, né? Então isso também é amar Jesus acima de todas as coisas. Né? Como é que eu vou trazer essa pessoa para Deus se eu não estou enxergando Deus nessa pessoa? Ela nunca, nunca que vai acreditar que é capaz de ser divina, de entender que ela veio de uma origem divina, mesmo com os defeitos dela, né? Enfim, para derramar as minhas graças e para apaixonar-te verdadeiramente por mim, né? Promete-me ser totalmente minha. O que é ser de Deus? É ser totalmente dependente de Deus. Você não vai respirar sem perguntar para Deus, né? Deus, eu estou aqui. Não sendo um robô, Senhor. Mas o Senhor quer o melhor para mim. O melhor para mim nem é sempre o que eu acho melhor para mim. Eu não sei o que é amor. O amor vem de Deus. Então, ele põe um freio nos nossos instintos baixos, que a gente considera como amor quando é algo animal. Algo muito do que foi mal educado na vida humana, mesmo dentro da religião, né? Então ele quer nos desconstruir, né? Nos quebrar de dentro para fora. E é um trabalho que vai demorar ainda um pouco, né? Promete-me ser totalmente minha e eu mesmo porei mãos à obra. Então, é uma obra de arte. É como uma escultura que Deus vai trabalhando dentro da sua alma, que no tempo certo essa escultura vai estar pronta. Então é isso, né? Tu tens razão de que não podes nada, não temas, eu farei tudo. Dai-me tua vontade, isso me basta. Então, nossa cabeça, ela não pensa bem corretamente. Nós somos desordenados e Deus permitiu
que fôssemos assim para recorrer unicamente a Ele, para a gente saber o nada que a gente é, saber que somos criaturas. Dele viemos, Ele que nos criou, Ele que nos formou, e dele voltaremos. Então, ter essa plena consciência para a gente não deixar Deus de lado, né? Não criar um mundo dentro da gente, que é um mundo bonitinho, que para Deus é o mundo mais terrível, tenebroso. É como a história de João e Maria, né? A bruxa, ela construiu uma casa cheia de doces. E João e Maria acharam tudo bonitinho, doce. Depois entrou e viu que era uma cilada. Então, tem gente que é tão dura de coração, tão cega, mas é pela ignorância também. Por uma indisposição do espírito de não ter busca pela verdade. Então, a Santa Edith Stein é um exemplo, né? Ela era muito observadora. Então, a gente tem que pedir a graça da observação de si próprio e do que nos rodeia de acordo com o estudo, com a meditação e das aulas, né, que a gente vai acompanhando todos os dias. Então lhe prometia ser toda tua. Então, na Luísa, era a vida da comunhão eucarística. Em nós, é uma dimensão já muito além da comunhão, né? Pedia-lhe perdão. Então, a gente pede perdão não porque a gente peca toda hora, todo momento. É saber que a gente falha, mesmo sem perceber que está falhando. Mas claro que isso não é motivo da gente ficar se avaliando, né? É quando é necessário um puxão de orelha da nossa orientadora, por exemplo, ou do próprio Jesus na nossa consciência, né? Visto que até aquele momento não o havia sido. Dizia-lhe que queria amá-lo verdadeiramente e lhe rogava que não me deixasse nunca mais. Então, considerando a sua verdade diante de Deus, você não é fadado ao fracasso, você não é incapaz de amar. Você é capaz sim, porque você tem uma centelha divina. Você é uma alma, você não é só uma matéria, né? Você não é fruto do nada. Você veio de alguém que lhe criou por amor. E antes de tudo, a sua alma. Porque o que mais importa para Deus é a alma. A matéria fica podre, a matéria envelhece, a matéria fica danosa no cérebro, mas a alma tem que guardar as informações e a alma fortalece a matéria, a área dos nervos, a área que somos deficientes, né? Então, é essa petição que a nossa alma, unida ao nosso intelecto, tem que se fortalecer dia após dia, né? Pela ruminação da verdade. Então, o livro do céu é um vínculo para a gente nunca se afastar de Deus por meio da leitura, é uma via de acesso. Por isso que não devemos largar o osso, né? Como diz. Sozinha, sem ele, nunca devemos ficar. Então, Luiz é um grande exemplo para nós. E a voz continuava: Não, não, virei contigo para observar todas as suas ações, movimentos e desejos. Todo dia eu sentia sobre mim, repreendia-me em tudo, como por exemplo, se me entretinha demasiado, falando com a família de coisas indiferentes. Você está numa situação que a live começou. Não, não posso agora que eu estou brincando com meu sobrinho, um bebezinho. Eu estou assistindo um filme engraçado, não. Tudo na sua hora, né? Se é hora agora de participar da comunidade, Jesus convoca, né? Então são coisas indiferentes para Deus, né? Deus acima de tudo. Não necessárias, a voz interna me dizia. Essas conversas enchem-te a mente de coisas que não pertencem a mim. Circundam-te o coração de pó, de modo que te fazem sentir débil a minha graça. Não mais viva. Ah, imita-me quando eu estava na casa de Nazaré. Minha mente não se ocupava de outra coisa que da glória do Pai, da salvação das almas. Então, ele se sentia impulsionado a fazer em nome de nós, que somos incapazes de fazer. E agora, pela graça sobrenatural, somos capazes de pular vírgulas, de fazer até muito mais do que o próprio Jesus nesse tempo atual, né? De várias vertentes, várias situações na nossa observação cotidiana, né? Minha boca não dizia outra coisa
Que discursos santos! Com minhas palavras buscava reparar as ofensas ao Pai. Se você vê uma família a seu rezando, não atrapalhe. Ali uma reparação por muitos que não querem ver aquele seu familiar no caminho de Deus, mesmo aquele seu familiar falhando com você, né? Às vezes de uma maneira tortuosa, mas o evangelho não pode a gente parar, né? Ser inoportuno é isso, é eu partilhar aqui seu parente que está numa situação que só Deus conhece espiritualmente, mas você não está impondo ele a fazer o mesmo que você faz. Mas só daquela pessoa já dar o início dela na fé, numa oração Ave Maria, é tudo ver Deus nessas situações e glorificar e agradecer, né? Então Jesus ele flecha esses corações, né? E o meu também, a atraí-los ao meu amor e primariamente a minha mãe a São José. Em uma palavra, tudo nomeava a Deus, tudo era feito por Deus e tudo a ele se referia, porque tu não poderias fazer de igual forma. Então, é uma correção de Deus, né? Eu ficava muda, toda confusa, tentava tanto quanto podia ficar sozinha. Confessava-lhe minha debilidade, pedia-lhe ajuda. Então, a gente oferta a Deus em reparação por nós mesmos, como vítimas da nossa própria limitação, debilidade, déficit de atenção e etc., né? Então, pedir ajuda à guardiã, pedir ajuda, porque somos um canal da graça em pedir, e assim a gente vai estimulando outros a impulsionar a pedir também, pelo nosso ato, que Jesus não vai atuar sem o ato de quem está na terra, né, os viadores. E muita coisa também pode acontecer, né? Que não temos dimensão. Então, pedir ele ajuda e graça para poder fazer o que ele queria, porque, por mim, mesma não sabia fazer nada que não fosse mal. Gente, até amar alguém, gostar de alguém, você tem que se perguntar se é amor mesmo, ou apenas uma carência, uma necessidade de preencher um vazio. Então, Jesus, ele nunca nos expõe naquilo que a gente não está pronto. Por isso que devemos confiar muito em Jesus, né? Se durante o dia minha mente se ocupava em pensar nas pessoas as quais eu amava, em seguida me repreendia, dizendo: Isto é o bem que me queres? Quem te amou como eu? Veja, se tu não acabares com isso, eu te deixarei. Então, se você ficar só prestando atenção na salvação da sua família, prestando atenção em si próprio, na sua salvação, você já põe Deus de lado, porque você tem que fazer as coisas sem esquecendo de si próprio. Focar na obediência das verdades divinas para fazer a divulgação, a partilha, a ruminação, né? E os atos, né? Às vezes o sentia dando-me tantas e tais reprovações amargas. Tudo é amor, né? Feliz de quem é corrigido, né? Graças a Deus que a gente tem que se expor quantas vezes preciso para crescer na maturidade, no nosso desenvolvimento até psíquico, nossa saúde restaurada, nossa saúde ressuscitada, refeita, coisas novas acontecendo, novas realidades vão acontecendo, do que foi eclipsado e desgastado ou até destruído pela nossa incapacidade, porque agimos com nosso esforço, né? Que não fazia nada além de chorar. Especialmente uma manhã, depois da comunhão, deu-me uma luz tão clara sobre um grande amor que ele me dava e sobre a volubilidade e constância das criaturas. Então, ele quer explicar que se você ficar volúvel, brincando com ele, né, em vez de levar a sério a missão, né, e o amor que você tem que ter, né, correspondendo ao amor que ele dá. Então, ficando o meu coração tão convicto. Então, ele nos convence por meio desses escritos, por meio dessa nossa atitude,
essa nossa prontidão tem uma palavra com a letra P também. Luísa tinha cerca de 12 anos. A narrativa a partir de agora prossegue em ordem cronológica. Fiat.